Oi, gente, terceiro ano, um prazer nós estarmos aqui com vocês. Nós vamos fazer um bate-papo, eu com a biologia, professora Márcia com a química. Vai ser muito legal e espero que vocês aproveitem bastante, espero que seja útil esse material que a gente está postando aqui, principalmente no Enem, no PISME, mais no Enem até, né? E eu vou deixar a Márcia e a Master falar um pouquinho com vocês, está aqui com a gente. Fala aí, Marcinha. Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz de poder estar entrando em contato aí com vocês, né? De uma forma um pouco diferente, né? Nós estamos aprendendo aí agora com essas metodologias, né? À distância, e aí de uma forma mais diferente ainda, né? Nós vamos aí procurar bater um papo aí, integrando aí, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre carboidratos, né? Nós escolhemos um tema, a professora Patrícia deu a sugestão, e aí eu aceitei o desafio. Então, a gente vai bater um papo, tá? Mas, precisamente, dando algumas informações, né? Como a própria Patrícia já disse, reforçando alguns conteúdos para vocês, para o Enem, e para a vida mesmo, né? No dia a dia de vocês, que vocês possam aí distrair nessa quarentena também, né? Aumentando aí os conhecimentos, buscando novas informações, e aí vamos ver o que aguarda, né, nos próximos minutos. Seremos breve, né, não prometemos não tomar muito tempo de vocês, mas que vocês possam aproveitar esse momento, tá? Vamos lá? Só um minutinho, porque a gente está aprendendo também. Outra coisa, se vocês ouvirem barulhos de cachorro, maritaca, carros passando pelas ruas, faz parte, tá? Isso aí, Márcia. Bom, nós vamos falar um pouquinho com vocês, como eu já disse, né, sobre carboidratos. Então, nós vamos falar, né, dos componentes orgânicos principais, a constituição, algumas aplicações, e alguns principais tipos, né, que nós encontramos aí no nosso organismo, no nosso cotidiano. Então, qual que seria a definição de carboidratos? Os carboidratos, como vocês já vão recordar e já sabem, são moléculas, compostos orgânicos. Então, por que eles são orgânicos? Porque a sua base é formada por átomos de carbono, seguidos de hidrogênio, e eles têm na sua constituição também a presença do oxigênio. Portanto, nós podemos dizer que os carboidratos são compostos orgânicos oxigenados, né? Eles vão dar origem às funções oxigenadas, né? São chamados também de polihidroxialdeídos, polihidroxicetonas, ou substâncias que liberam esses compostos por hidrólise. Então, a gente vai falar mais à frente um pouquinho o que seria essa hidrólise, de alguns carboidratos que sofrem, né? Hidrólise, aí vocês já devem ter uma ideia, né? Hidroágua, lise vem de quebra, então quebra por água, então são compostos que reagem com a água. E por que são chamados de polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas? Poli, muito, então tem muitas hidroxilas, e aí a gente vai ver também quem são esses grupos, e os aldeídos ou acetonas, que também são grupos oxigenados, que vão dar origem às funções oxigenadas. Podem ser chamados também de açúcares, né, outros nomes aí que eles recebem, tá? Bom, gente, então, acompanhando aí essa primeira ideia que a Márcia está colocando, nada melhor que biologicamente a gente falar da classificação desses carboidratos. Então, na natureza, e principalmente como composto da célula, nós temos aí os monossacarídeos, de dois tipos, as pentoses e as hexoses. Temos os oligossacarídeos, e dentre eles, os principais para a célula, os disacarídeos, e temos os polissacarídeos, né? Então, a partir do próximo slide, nós vamos começar a ver tanto a estrutura quanto as funções importantes
desses tipos de carboidratos para o corpo geral dos seres vivos, mais basicamente a célula. Vamos lá, Márcia. Bom, então nós vamos falar do primeiro grupo, que são os monossacarídeos. Nesse ponto aqui, a gente vai falar mais profundamente em relação, né, tanto a parte química, porque ele que vai ser a base para as outras classificações, como bem a professora Patrícia já falou, né, ali atrás. Então, os monossacarídeos, eles são os açúcares fundamentais, ou seja, é a base aí, né, dos carboidratos. Eles não necessitam de nenhuma alteração para que eles sejam absorvidos, né, diferentemente dos outros que vocês verão mais à frente. Vou falar algumas propriedades e aí depois a gente vai ver a estrutura deles para vocês identificarem melhor essas propriedades. Devido aos grupos oxigenados que tem, né, nesses monossacarídeos, isso vai conferir a eles alta polaridade, ou seja, como tem oxigênio, você já sabe, o oxigênio é um elemento bastante eletronegativo, então você tem uma nuvem de elétrons muito grande, deixando a molécula polarizada. Consequentemente, na temperatura ambiente, né, eles são sólidos cristalinos e são solúveis em água. Então, os monossacarídeos são compostos extremamente solúveis em água e compostos apolares, ou seja, em compostos orgânicos, gasolina, por exemplo, eles não solubilizam, porque são compostos apolares. E aí, uma consideração é a questão do sacarídeo. Esse termo, né, sacarídeo, ele deriva do grego sacacharon, que significa açúcar. Então, quando a gente fala, né, nos sacarídeos, geralmente a gente fala, é açúcar. Na verdade, vem dessa definição, mas nem todos, né, são açúcar, questão de ser doce. A maioria, sim. Como a Patrícia já mostrou lá atrás, existem as classificações em relação à quantidade de carbonos, né? Pentoses, hexoses. Esses prefixos indicam o número de carbonos que tem na estrutura do monossacarídeo. Os monossacarídeos, eles possuem entre 3 a 7 átomos de carbono. Tá? Então, e aí a terminação, né, que a gente vai usar seria a ose, por isso pentose, tetrose, triose e assim por diante. Só reforçando também, e aí a gente classifica-os como aldose e cetoses, porque nós vamos identificar logo à frente, né, os grupos funcionais do aldeído e da cetona. Por isso que chama de aldose e cetose, tá? Os monossacarídeos, na sua maioria, eles possuem cadeia carbônica linear. Nós já ouvimos isso, né? Classificação de cadeias carbônicas, ela é normal ou linear, não ramificada, né? Então, ela não tem ramificações, onde nós temos o carbono que vai ser unido através de dupla ligação com átomos de oxigênio. E aí vai constituir, assim, um grupo carbonila, que é o que a gente vai mostrar logo à frente. Então, galera, dentre todas essas classificações que a professora logo aí para vocês, né, de 3 a 7 carbonos, para a célula, para a constituição da célula, nós temos 2 tipos específicos de monossacarídeos. O primeiro que a gente está mostrando aí é a hexose, hexa 6. Então, você observa que as principais hexoses são a glicose, a frutose e a galactose. Então, todas elas são moléculas que são compostas de 6 carbonos, 2 hidrogênios e 6 oxigênios, que a Márcia vai falar daqui a pouquinho para vocês. Para nós da biologia, é importante falar que essas moléculas, elas são importantes porque têm função energética, ou seja, as nossas células necessitam dessas 3 moléculas para produzir ATP. Vamos nos lembrar? Aquela molécula energética importante para os movimentos celulares, certo, gente? Então, lembrando também que essas 3 moléculas, elas são absorvidas pela célula do intestino, elas caem no sangue, né? E através do sangue elas são transportadas para todas as células do nosso corpo, para fazer o que mesmo? Para fazer produção de energia chamada ATP. Muito legal, certo? Vamos lá, continuando. Nós temos também as pentoses, né? Penta, 5 carbonos.
Só que nesse caso, essas duas pentoses aí, que uma é chamada desoxirribose e a outra é chamada ribose, elas têm função estrutural. Ô, Patrícia, para que a célula precisa dessas moléculas? Galera, olha só, a desoxirribose é importante na constituição do nucleotídeo, que é o que mesmo, gente? A base do DNA. Olha só. E a ribose é importante na confecção do nucleotídeo do RNA. Então, essas duas moléculas fazem parte da estrutura dessas moléculas maiores, beleza? Então, a gente acabou de ver aí a função primordial desses dois tipos de monossacarídeos. E a Márcia agora vai ficar por conta de explicar a estrutura. Vamos lá, Marcinha, manda ver. Então, vamos lá, pessoal. Vamos retomar as características iniciais dos monossacarídeos e aí mostrando na estrutura fica mais fácil, né? Se vocês observarem, tanto nas hexoses quanto nas pentoses, vocês vão verificar uma cadeia carbônica, né? No caso, com 6 e 5 carbonos, cadeias lineares, normais e não ramificadas, né? E aí vocês recordam das cadeias ramificadas. O que a gente está vendo de diferente do que vocês já estão acostumados? É a presença de grupos oxigenados. E aí é importante a gente retomar o que seria uma cetose e uma aldose. O que eles têm em comum nessa tela? Olha só, nós temos 3 grupos, né, 3 estruturas aí representadas, glicose, frutose e galactose. Se vocês observarem, a fórmula molecular delas é a mesma. Então, eles têm a mesma constituição molecular. O que está mudando ali? A estrutura. Olha do primeiro para o segundo, a glicose com a frutose. Ambas têm grupos hidroxilas. O que são os grupos hidroxilas? A presença do grupo OH. Para quem ainda não viu, não sabe, a hidroxila, que é esse grupo OH, ligado a um carbono saturado, que é o que está acontecendo aí, dá a origem a uma função que nós chamamos de álcool. Por isso que chama polihidroxi ou poliálcool, tá? Que foi um dos primeiros nomes que apareceram lá. E o outro grupo que nós temos aí é um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Qual a diferença da glicose na frutose? Que esse grupo que está fazendo a ligação dupla com o oxigênio, na glicose é feita no primeiro carbono e na frutose no segundo carbono. Poderia até ser no terceiro, por exemplo, em alguma outra situação. O que eu chamo a atenção aqui? E lá na galactose também é feito no primeiro. Essa que é uma outra diferença que nós temos para diferenciar aldose de cetose, que lembra aldeído e cetona, que são duas outras funções oxigenadas. Quando esse grupo, que nós damos o nome de carbonila, que é o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, ele está na extremidade da cadeia, como acontece na glicose ou na galactose, ou seja, carbono 1, nós damos o nome de aldeído. Então, por isso que ela recebeu uma aldose de nome por ser um monossacarídeo, né? E quando está no segundo, como é o caso ali da frutose, poderia estar no segundo, no terceiro, de uma forma geral, nós falamos o seguinte: quando a carbonila está ligada, e aí quem que é a carbonila? Carbono ligado ao oxigênio, esse carbono da carbonila está ligado a outros 2 carbonos na cadeia, que é o que a gente observa na frutose, né? O carbono 2 está ligado ao carbono 1 e ao carbono 3. Então, a carbonila, nesse caso, dá origem a uma função cetona. Na glicose e na galactose, a carbonila, que é o carbono fazendo a dupla ligação com o oxigênio, está no carbono 1, ou seja, ele só liga ao carbono 2. Não tem outro carbono ligado a ele a não ser o hidrogênio. Então, eu digo que vai ser um aldeído. Daí o nome aldose, tá certo? Então, daí confere as aldoses e as cetoses. Então, vocês já identificaram agora 3 funções orgânicas. A hidroxila, que é o grupo OH ligado num carbono saturado, é um álcool, ou hidroxi, né? Então, o grupo OH. E nós temos a carbonila, ligada na extremidade ou no meio da cadeia, que vai dar origem ao aldeído e à cetona. Certo? Então, nós falamos dessa questão. E aí, por que ela é polar? Né? Aí a gente já tira da estrutura.
exatamente por conta desses grupos hidroxilas. O grupo OH, quando você coloca na água, olha a atração do oxigênio das hidroxilas, vai formar uma ligação que vocês já estudaram há bastante tempo e sabem, né? Forças intermoleculares. Nesse caso, vai ser o quê? As pontes de hidrogênio. Então, tem uma forte interação e aí torna-se semelhante, dissolve semelhante, que é o termo que nós usamos, né? Polar com polar. Então, eles são compostos polares devido à presença desses vários grupos hidroxilas. Outra característica química, que eu já chamo a atenção, já falei a questão da fórmula molecular. Essa fórmula molecular, mas que estranho, né, Márcia? Fórmulas moleculares iguais, e por que está com nomes diferentes? Se vocês observarem, a glicose com a frutose formam funções diferentes. Embora você tenha a hidroxila, que é o álcool, mas você tem na glicose um aldeído, porque está no carbono 1, né, o grupo carbonila, e na frutose você tem uma cetona, porque a carbonila está no carbono 2, que ficou entre o 1 e o 3. Então, você tem fórmulas moleculares iguais, mas funções diferentes. E isso vai conferir propriedades diferentes. Dessa forma, eu digo que esses compostos são chamados de isômeros. Então, a parte de isomeria estuda exatamente isso. Isomeria, né? Iso igual, meria, meros, parte. Então, são compostos que têm uma parte igual. E que parte é essa? A fórmula molecular, como está mostrando aí nesse caso, tá? Então, é uma ideia também que nós temos, uma característica química que os compostos, né, no caso os monossacarídeos, aí eles apresentam. A questão de ter a mesma fórmula molecular e ter composições, estruturas, né? Em algumas situações vai ter posição diferente, em outras situações eles podem ter cadeias diferentes, umas podem ser aberta, outra fechada, né? Então, nesse caso aí, a diferença é por conta da função. Outro tipo de isomeria que aparece, aí é um termo também que vocês já podem guardar, todas as vezes que vocês tiverem uma cadeia carbônica, que tiverem carbonos com hibridação sp3, lembram? O que é um carbono com hibridação sp3? São aqueles que apresentam ligações simples. Então, nós temos na glicose ali, olha, do carbono 1, né, excluindo, desculpa, o carbono 1, que tem uma dupla com oxigênio, todos os demais fazem ligações simples. Na frutose, excluindo o carbono 2, que tem a dupla com oxigênio, todos os demais têm ligações simples. Então, o que isso me confere? É a primeira conceito. Eu tenho que ter ligações simples. Segunda condição, cada ligante, ou seja, cada grupo que está ligado nessas ligações do carbono tem que ser diferente. O que é isso? Vamos pegar, por exemplo, na glicose, o carbono 2. Então, observem o carbono 2. Nós temos 4 ligações em volta dele, né? Quem que está ligado ao carbono 2? Nós podemos ver um grupo OH, que é a hidroxila, um grupo hidrogênio, né, o H do outro lado. Na parte de baixo, todo o restante da molécula, do carbono 3 para baixo, é um grupo que está ligado ao carbono 2. E na parte de cima do carbono 2, está o carbono 1, que está ali tudo marcado em verde. Então, o que a gente observa? Todas as vezes que nós tivermos um carbono com hibridação sp3, ou seja, 4 ligações simples, e nós verificarmos que todas essas ligações, né, que o carbono faz, são grupos diferentes, eu também digo que ele tem uma isomeria. Nesse caso, eu digo que é uma isomeria ótica, tá? E o que é isso? Esse carbono que tem esses 4 ligantes diferentes, eu chamo ele de carbono quiral, chamo ele de centro quiral ou de carbono assimétrico, tá? Guardem essas informações, porque isso vai ser muito útil para qualquer outros tipos de isomeria, de compostos que forem aparecer, né? Como a gente está falando, assim, questões que podem ser, aparecer em Enem, costuma aparecer algumas estruturas e falar, olha, nessa estrutura há 5 centros quirais. E o que é isso? Você tem que verificar os carbonos que possuem essa característica. Qual característica? Hibridação sp3 e os 4 ligantes diferentes. Nossa, mas isso aí, o que tem isso tudo a ver aí? E aí vai aparecer
lá na frente, que aí eu vou deixar um pouquinho, o que a gente vai ter uma nomenclatura um pouquinho diferente, tá? Daqui a pouco eu vou falar aí de novo. Só para a gente fechar essa parte de características, as cadeias, né? Porque aí vocês também vão verificar nos livros, tanto de química, se vocês olharem, bioquímica, de biologia. Mas se você está mostrando uma estrutura de glicose numa cadeia aberta, você acabou de falar aí uma cadeia aberta com 6 carbonos, 5 carbonos. Só que o que acontece? Esses compostos, por ter uma grande quantidade de hidroxilas e tem essa carbonila, quando eles estão em soluções aquosas, ou seja, em água, eles tendem a sofrer um processo de ciclização. O que é isso? Eles fazem uma reação, né? A gente fala intramolecular, vocês também já ouviram isso, né? O que é intramolecular? A própria molécula, né? Ela reage entre os seus átomos. E aí, o que acontece nesse caso ali? Olha só, nós temos a glicose, claro que agora ali ela está numa fórmula estrutural de linhas, que vocês conhecem, representando ali as hidroxilas, o grupo OH, começou o carbono 1. Olha o que acontece com a hidroxila. A hidroxila do carbono 5, ela vai interagir com o oxigênio, tá? Do carbono 1 e vai formar um ciclo. E aí vai formar o que a gente chama ali, né? Tem alguns nomes, né? Glicofuranose. Por que muda esse nome, né? Por que dá essa mudança de nome? Porque quando a gente fecha uma cadeia e tem a presença do oxigênio ali, quimicamente falando, esses compostos recebem o nome de furanos. São os furanos. Então, como nós estamos falando dos monossacarídeos, com a terminação -ose, então chama glicofuranose, tá? Então, são apenas alguns nomes, e aí vocês podem estranhar por ter essas estruturas. Porque, ora, você fala de estrutura aberta e estrutura fechada, né? Porque, geralmente, os monossacarídeos, se eles estão em soluções aquosas, são solúveis, então eles tendem a ciclicizar, né? Ou formam ciclos, então eles fecham ali. Vocês podem observar também que aquela presença do oxigênio ali no meio daquele ciclo também dá uma origem, né? Chama de furano, mas vocês podem falar que é um éter, tá? Que também é uma função orgânica. Então, olha só, nós já conhecemos aí mais 4 funções orgânicas. A hidroxila, que é o álcool ligado no carbono saturado, nós temos várias ali, né? No caso da glicose, são 4 grupos, né? Então, polihidroxi. Nós temos a carbonila, nesse caso está no carbono 1, então é um aldeído. Se tivesse no 2, no 3, no 4, seria cetona. E quando tiver um oxigênio entre átomos de carbono, tá vendo que na cetona e no aldeído tá fora da cadeia carbônica, é a dupla. No éter, o oxigênio está entre átomos de carbono. Ele é um heteroátomo. Então, eu falo que eu tenho um éter, tá? Então, essa ciclização, ela acontece quando os monossacarídeos estão em cadeias, em soluções aquosas, tá ok? Então, são as principais características químicas dentro dessa estrutura. Diga, Patrícia. E agora, aprendendo um pouco mais de química com você, lembrar aos queridos alunos aí a importância disso, porque a maioria dessas moléculas na célula estão em substância aquosa. Exatamente. Então, exatamente. Então, por mais que você tenha mostrado a estrutura linear, é para o aluno entender que, se ele estiver pensando sobre a célula, esses monossacarídeos vão estar de forma cíclica. Obrigada, Márcia. Isso aí. Mas, e aí, gente, isso. Quer falar mais alguma coisa, Paty? Só essa parte mais específica, porque o que eu estou, né, mostrando? Essa questão de aparecer, às vezes, né, no próprio livro de biologia, vem um D na frente, ou um L na frente do nome. Né? Em química, vocês vão ver muitos compostos. Isso tem a ver com a isomeria ótica. Lembra que eu acabei de falar? O que seria isomeria ótica? São compostos que têm atividade ótica. O que é essa atividade ótica? Bom, vamos supor que você pega, por exemplo, né, um açúcar, né? Pega a sacarose, por exemplo, e coloca ele na água. E aí, quando você, né, incide um feixe de luz e atravessa, por exemplo, né, onde está essa sacarose, né, nessa água, ela pode desviar quando ela vai atravessar o recipiente. Então, ela pode desviar para a direita ou para a esquerda. E o que isso tem a ver com a química? Né? Tem tudo a ver. A questão de ter ações
alguns compostos que desviam a luz para a esquerda não são ativos, ou, por exemplo, não atuam sobre a determinada situação. Depois a gente vai falar um pouquinho lá na frente, né, dos oligosacarídeos, da própria sacarose mesmo. Então, existem algumas situações em que o D e o L, e por que usa isso? Porque vem do inglês destrógeno e levógeno, direita e esquerda. Então, por isso que existe a D-glicose e a L-glicose, tá? E onde que a gente verifica isso, né? Nesse exemplo aí que eu coloquei, essa é uma representação que é muito utilizada em isomeria ótica, que é chamada representação de Fischer. Se vocês olharem, essa estrutura que está aí, né, com esses marcadinhos em vermelho, é exatamente essa daqui, a glicose. Só que o que eles fazem na representação de Fischer? Ao invés de colocar os átomos de carbono, eles representam com traços. Então, cada ponto de encontro daqueles traços representa um átomo de carbono. E aí, o que a gente verifica ali? Olha, os que eu marquei. Todos aqueles carbonos ali são carbonos assimétricos, são centros quirais. E o que é isso? Significa que cada carbono ali tem 4 ligandes diferentes. Olha o primeiro ali na D-glucose, né? Ele tem a parte de cima, que tem o carbono da carbonila com hidrogênio, tem o hidrogênio de um lado, a hidroxila do outro e todo o grupo. E isso confere o quê? Né? Se a gente observar do D para o L, aparentemente eles são iguais. Na verdade, o que seria essa atividade ótica para ser um D e um L? Simples. É como se essas duas substâncias que estivessem aí fossem as nossas mãos. Imagina, se você colocar ela ali, né? Coloca sua mão de frente ali agora, assim, olha, da mesma forma. Então, ela é como se fossem as nossas mãos. Se você colocar uma substância sobre a outra, ou seja, a sua mão uma sobre a outra, os dedos não se encaixam, né? Elas não são, a gente fala, né, sobreponíveis. Uma não sobrepõe a outra. Mas, se você refletir uma a outra, se encaixam perfeitamente. Então, se você pegar essas duas estruturas e tentar colocar uma sobre a outra, vocês vão ver que uma hidroxila vai ficar de um lado, a outra do outro. Mas a partir do momento que você vira uma de frente para a outra, vocês vão ver que elas vão se encaixar. Isso que é a diferença na isomeria ótica. Estruturalmente, para nós, elas seriam iguais. A fórmula molecular é a mesma, que é uma garantia de isomeria, e estruturalmente, na fórmula plana, elas também são iguais, porque está na mesma posição no plano lá, tem a hidroxila, tem o hidrogênio, tem a carbonila. Mas quando você vai fazer isso, espelhar, se você vai pegar ela e colocar frente a frente ou uma sobre a outra, aí nós já temos alguns problemas, que elas não sobrepõem, mas elas refletem, são imagem uma da outra. Então, uma você chama de D e uma você chama de L, ou seja, a posição dos grupos me desvia a luz ou para a direita ou para a esquerda. No caso da glicose, a maioria delas estão na forma D, ou seja, as posições aí, né, desviam a luz para a direita. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como está relacionada aí, porque lá no livro de biologia, no livro de química, muitas vezes aparece D-glicose, L-glicose. Mas o que é isso, esse D e esse L? Está relacionada com a isomeria, tá? Essa representação aí é muito comum usada na isomeria, que é a fórmula de Fischer, tá? Nós temos a de Tollens, né? A de Tollens é que representa no plano, e aí também venho dar uma outra dica, aí, uma outra informação em relação a essa forma de representar. Por que uma está na fórmula ali de hexagonal, né? Que é o furano lá, a glicofuranose, e a outra está naquele desenho todo torto? Ali são conformações quimicamente também falando. Por que nós temos essa estrutura? É diferente? Na verdade, no espaço, quando você tem essas moléculas, se vocês observarem a grande quantidade de oxigênio, há uma repulsão de pares eletrônicos. Então, você já sabe, se há uma repulsão, os átomos tendem a se estabilizar, se acomodar. Imagina você dentro do ônibus, né? Você entra naquele ônibus lotado, voltando lá do instituto, 5 horas da tarde, né? Doido para chegar em casa, neguinho tornando pelas portas, não é isso, Paty? É isso mesmo, Márcia. E aí, o que você faz? Você com mochila, com blusa, com um monte de coisa, você tende a se estabilizar. Então, se você está em pé, você vai segurar de forma com que você não caia, de tal forma que na hora que frear, você não vai tentar esbarrar ou cair. As moléculas é isso aí também. Se elas estão incomodadas, elas vão começar a arredar.
Então, essa forma de representar, vocês podem verificar também, tá? É o mesmo composto, só que são formas diferentes de representar. Essa primeira a gente chama conformação em forma de cadeira, tá? Em forma de cadeira. Tem uma outra que é em forma de barco. Esses dois pontos, esses dois bicos dela ficam para cima. Então, parece um barquinho. Tem uma outra conformação também. Mas é só para vocês terem uma ideia de que não são compostos diferentes, tá? É só mesmo a conformação espacial entre os átomos para que eles fiquem na forma mais estável possível, menos incomodados. Eles começam a repulsar entre si e aí eles acomodam numa posição melhor, tá ok? É a representação de Tollens. E talvez aqui fique mais fácil para vocês verem, ó, no espaço. O que seria isso no espaço? Né? Ali eu tenho a glicose específica, né, na estrutura aberta, e a primeira na forma fechada. Né? Então, eu tenho ali, olha, os vários átomos de carbono em cinza, os de oxigênio estão em vermelho, e na primeira de azul é o hidrogênio, e na segunda o branco, que é o hidrogênio. Então, olha como que fica no espaço. Como você tem, no caso ali, vários oxigênios, eles estão cheios de elétron. Então, carga negativa com carga negativa, não dá certo, certo? Eles querem afastar. Então, eles vão se posicionar no espaço de tal forma que vai ficar melhor para eles se acomodarem. Por isso que tem essas conformações diferenciadas, mas representam o mesmo composto, tá? Porque senão vocês vão confundir, né? O nome já é estranho. Ah, de repente a glicose vira glicofuranose, né? O porquê? Então, guardem essas diferenças. A mesma coisa na estrutura, tá? Representa o mesmo composto, ok? Vou deixar a Paty falar, que eu já falei bastante, né? Tá doido? Nós vamos falar um pouquinho dos oligosacarídeos, tá? Os oligosacarídeos, aí agora vai ficar mais por conta da Paty. Por quê? Porque a parte de monossacarídeos é a base para os demais. Então, a estrutura química, né, basicamente é a mesma, os tipos de ligações covalentes, né? Vou dar só uns pitacozinhos aqui agora. Os oligosacarídeos vai ser a parte intermediária, né? Então, são as moléculas orgânicas, mas um pouquinho maior. E aí a Paty vai falar com vocês.